Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso 20º encontro da atenção primária. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente recebe a Vanessa para falar um pouquinho sobre hanseníase. Ela é representante da CESA e vai ser bem rico. Espero que vocês gostem. A gente vai fazer primeiro uma parte mais expositiva e depois ficar aberto a perguntas. Vanessa, seja muito bem-vinda. Se quiser se apresentar aí, fique à vontade. Então, boa tarde para todo mundo. Agradeço o convite aí do Vinícius, que organizou e incentivou todo mundo aí a participar, né? Então, meu nome é Vanessa, sou médica da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Deixa eu só compartilhar aqui a telinha, que daí eu quero poder mostrar também onde que fica e quem que faz parte lá do programa. Peraí. E botar em tela cheia aqui. Ele não quer ficar em tela cheia. Mas tá bom, eu vou passar por enquanto assim mesmo. Então, só para mostrar aqui, gente, que a gente fica na Piquiri 170, no Rebouças, tá? Esse aqui é o nosso prédio da Secretaria Estadual de Saúde. Eu trabalho na divisão de doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, na qual também fica a hanseníase, a tuberculose, as hepatites virais. Então, essa daqui é a nossa equipe lá, e a gente trabalha integrado com a atenção à saúde, que responde por toda a parte da organização, né, do serviço de saúde, da rede de atenção no que tange a hanseníase. A gente está... Eu estou desde o ano passado, faz mais ou menos um ano, aí não faz muito tempo, que estou auxiliando aí na vigilância epidemiológica da hanseníase no estado, em conjunto com a Ana, com o Felipe Dulacem, a Ana, que é a nossa coordenadora estadual da hanseníase, a Juliana, a Rosiane, enfim, tem toda a equipe aí que participa com a gente. E espero que a tarde seja muito produtiva aí, que a gente possa trazer aí alguns fundamentos para que o pessoal reconheça a hanseníase na atenção primária. Os ativos de hanseníase no estado do Paraná hoje, tá? Que são pessoas que recém abriram esse diagnóstico e que ainda estão em tratamento, já que o tratamento dessa doença pode ser bastante prolongado ali, né? Variando de 6 a 12 meses, podendo se estender até por mais tempo às vezes. Então, é desse quantitativo que a gente está falando. Então, a primeira mensagem que eu preciso trazer para vocês aqui hoje é que hanseníase existe, tá? Um cenário mundial aqui, para a gente ter uma ideia, ó, a gente tem aqui muitos casos na Índia e o Brasil sendo o segundo país com maior número de casos no mundo todo, né? Casos diagnosticados, né? Ainda que a gente tenha subdiagnóstico aqui também. E a gente vem num contexto epidemiológico que é o seguinte: a gente tem diminuído ano a ano o número de novos casos de hanseníase, mas, em contrapartida, os casos que a gente consegue diagnosticar são casos na forma multibacilar com incapacidade física ao diagnóstico. Então, isso quer dizer o quê? Que nós simplesmente não temos reconhecido os casos de hanseníase que passam por nós, e esses números têm diminuído não porque a doença está controlada, mas porque a gente não tem identificado esses casos no território. Esse é um cenário nacional, tá? O país todo tem vivido esse cenário nos últimos anos. E aí, para a gente ver isso em dados aqui no estado do Paraná, a gente saiu lá de 2013, né, quase 10 anos atrás, em que a gente conseguia detectar mais de 800 casos novos por ano. E ano passado, o ano inteiro, a gente diagnosticou 374 casos novos, né? Casos ativos, a gente tem mais de 700. Mas veja que a gente conseguiu detectar menos do que no ano da pandemia. A gente fez menos diagnóstico ainda do que em 2020, quando a gente já esperava uma queda nesse número de casos novos. Então, de fato, a gente tem deixado passar batido aí, né? Vários casos aí. E o perfil, então, desses pacientes aqui no estado do Paraná. Então, mais de 80% dos nossos casos tem sido na forma multibacilar, que seria o correspondente à forma dimorfa ou vichoviana. Uma boa proporção deles já com algum grau de incapacidade física, sendo que em torno de 10, 11, 12% deles com incapacidade física grau 2 ao diagnóstico. Isso quer dizer aquela incapacidade que só de bater o olho no paciente você identifica. Pé caído, mão caída, reabsorção óssea, deformidade, cegueira, deformidade nasal, pavilhão auricular, enfim. Então, o diagnóstico realmente tem sido mais tardio.
E os nossos pacientes, quem são, né? A maioria são homens em idade produtiva, entre 20 e 60 anos, e quase 80% desses casos diagnosticados na forma virchoviana. Então, para a gente entender um pouquinho mais do que a gente está falando, a hanseníase é uma doença transmitida, ou melhor, né, causada pelo Mycobacterium lepre. Então, também é uma micobactéria, assim como da tuberculose, tem alguns aspectos, alguns elementos aí que trazem uma certa familiaridade com a tuberculose, né? Ela é uma doença neurológica, então esse é um ponto também fundamental da gente gravar dessa conversa hoje. A gente costuma pensar em hanseníase apenas a partir das lesões de pele, mas a hanseníase é uma doença sistêmica e neurológica. Isso é bem importante para a gente entender, então, que ela vai ter predileção por nervos periféricos. A transmissão é aérea, mas diferente lá da tuberculose, que de repente com menos tempo de contato já há uma chance de infecção, aqui na hanseníase depende de um contato íntimo, prolongado, depende de passar muito tempo convivendo com essa pessoa contaminada para que você venha a se infectar. Tem formas variadas clínicas, né, que a gente vai conversar, e a incubação e o tratamento dessa doença são bem prolongados, o que dificulta o reconhecimento. Então, como que a gente vai atuar para aumentar a detecção de novos casos, a fim de que esse tratamento seja precoce e a gente reduza a chance de incapacidade física? Então, a gente precisa aumentar a suspeição clínica e realizar o diagnóstico na atenção primária em saúde. Então, é por isso que a gente está conversando hoje aqui com vocês. Lembrando que é uma doença de notificação compulsória. A notificação da ficha do SINAM ocorre após a confirmação, sendo que é uma confirmação que pode ser feita na avaliação clínica em consultório, numa avaliação de consulta com o paciente, a gente vai conversar. Muito bem. As ações ainda em termos de controle da hanseníase, elas dependem de educação em saúde, educação permanente em saúde, como a gente está fazendo hoje com vocês profissionais, mas também educação em saúde voltada para a população, principalmente no que tange a redução de estigmas relacionado à doença, o diagnóstico oportuno, o tratamento que ocorra até a cura, prevenção e tratamento das incapacidades, o apoio da vigilância epidemiológica para identificar esses casos no território e avaliar os contatos desses casos confirmados, inclusive porque esses contatos, se já não estiverem adoecidos, podem receber a profilaxia aí com o reforço da BCG. Aí, para vocês só entenderem também um pouquinho da parte da gestão e da vigilância epidemiológica, nós temos alguns indicadores que a gente avalia periodicamente, né? E eles são o grau de incapacidade física ao diagnóstico, que vai dar uma ideia para a gente se o diagnóstico está sendo oportuno ou está sendo tardio, a proporção de avaliação de contatos realizada ao diagnóstico, sendo que a nossa meta, né, seria que mais de 90% dos contatos de casos confirmados fossem avaliados para ver se também não tem hanseníase, e a proporção de cura dos novos casos diagnosticados. Muito bem. Entrando já no PCDT, né, nesse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que é uma novidade mesmo que está chegando aí. Esse protocolo, ele foi oficializado em julho do ano passado, e ele vem, assim, como um ganho, traz bastante vantagem aí para a gente fazer o controle da doença, porque antes a gente não tinha um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, nós não tínhamos diretrizes uniformizadas em termos de território nacional para o tratamento e para o controle da hanseníase. Então, a exemplo, por exemplo, do HIV, a gente tem protocolos bem determinados dos esquemas de primeira linha, segunda linha, né? Indicação para PEP, PrEP, enfim. No caso da hanseníase, antes de ter esse PCDT, alguns profissionais poderiam, assim, utilizar outros esquemas que não fossem os necessariamente recomendados como primeira linha de tratamento. Poderia haver, às vezes, prolongamento de dose sem uma indicação, uma recomendação, ou uma vigilância em termos de resistência antimicrobiana. Então, esse PCDT ele é um documento bem importante porque ele vai uniformizar as condutas em termos de tratamento para a hanseníase no Brasil. Para a gente entender alguns aspectos desse protocolo de diretrizes terapêuticas, a gente vai precisar conhecer um pouquinho da fisiopatologia.
Então, a hanseníase, ela tem uma incubação que pode variar de 2 até 10 anos, então é uma incubação bem longa. E um ponto fundamental aqui é a gente entender que 90% das pessoas que forem infectadas não vão desenvolver a doença. Então, mesmo que a pessoa more com alguém que tem hanseníase, conviva durante um período prolongado, tudo, ela tem chance de 10% de se infectar. Não necessariamente ela vai desenvolver hanseníase também. Essa infectividade ela é baixa, né? E vai depender de fatores individuais, de fatores genéticos, vai depender do estado nutricional. E aí é claro que a gente sabe que assim como outras doenças, como tuberculose, como ISTs, como esquistossomose, como outras doenças ditas negligenciadas, né, a gente tem um componente social, um componente econômico que acaba sendo determinante na distribuição dessa doença no território. Mas isso aqui é importante a gente saber, inclusive enquanto profissionais da saúde, para que a gente não tenha receio de examinar os nossos pacientes, de conversar com eles, de tocar neles, de apertar a mão, de abraçar, de fazer uma visita domiciliar para avaliação de contatos, sem medo de que você vai pegar a hanseníase com esse contato tão curto que você vai ter com esse paciente ou com essa família, tá? Então, agora a gente vive uma situação específica, né, da Covid, que ainda tem casos, estamos entrando em época de influenza, outros sintomas respiratórios. Então, a máscara é um EPI interessante por conta da situação pandêmica que a gente vive e desse período sazonal aí de infecções respiratórias. Mas fora desse contexto, não há indicação de que a gente utilize máscara para atender um paciente que tem hanseníase ou para fazer avaliação desses contatos por medo de pegar hanseníase. Da mesma forma que não há indicação de fazer o uso de luvas para examinar esses pacientes, para examinar esses contatos, tá? E quando é feito esse tipo de abordagem, usando luva, evitando pegar no paciente, a gente está reproduzindo um estigma e está fortalecendo algo que não tem uma base científica e que esse paciente vai se sentir, sim, discriminado e com razão. Então, é um dos pilares desse protocolo e das diretrizes, né? O combate ao estigma relacionado à hanseníase, tá? Então, saibam que se você não morar com a pessoa que tá... E claro, né? Uma vez iniciado o tratamento, já não transmite mais. Então, mesmo que ainda estivesse transmitindo, demora a... Iniciou o tratamento, ela para de transmitir, né? Mas se você vai avaliar um paciente que tem suspeita de hanseníase, você pode ficar tranquilo que você não vai se infectar. Você só vai se infectar se você tiver realmente ali muito tempo de convivência, muito próximo com esse paciente que você vai se infectar, e ainda a chance de vir a desenvolver a doença é muito baixa, né? Em relação a esses aspectos imunológicos, então, a gente vai ter dois polos da doença que vão caminhar conforme a resposta imune desenvolvida pela pessoa que adoece. Então, basicamente, a gente tem um padrão de resposta chamado celular, que é o padrão TH1, e o padrão de resposta imune chamado humoral, que é o padrão TH2. O TH1, que é celular, desenvolve uma resposta eficaz contra a Mycobacterium leprae. Então, consegue fazer uma proteção ao redor daquele bacilo e impedir a sua disseminação pelo corpo, né? Vamos pensar lá como, mais ou menos como se fosse a tuberculose. Consegue fazer um granuloma, isolar o bacilo em torno daquele granuloma celular e não faz a proliferação desse bacilo, né, para o restante do corpo. Agora, quando o padrão de resposta imune da pessoa desenvolvida é o padrão humoral, TH2, ela vai desenvolver um monte de anticorpo, vai fazer um monte de inflamação, vai sinalizar para fazer um monte de citocina, mas não é eficaz para controlar e isolar o bacilo da hanseníase, porque acaba que a resposta humoral não é eficaz contra o Mycobacterium leprae, que é uma bactéria, né, um bacilo que fica intracelular, certo? Então, a depender do tipo de resposta imune que a pessoa desenvolve, ela vai desenvolver uma forma mais benigna, entre aspas, assim, da doença, que vai caminhar com menos lesão, menos incapacidade física, que pode vir a curar sozinha, que é o que a gente chama de forma paucibacilar. Mas se o padrão de resposta imune dela for o TH2, ela vai desenvolver uma resposta humoral, né, com anticorpos que não conseguem controlar esse bacilo e vai caminhar para a forma que a gente chama de multibacilar, em que esse bacilo se multiplica descontroladamente, vai trazer muito dano neurológico,
pode fazer sintomas sistêmicos, pode fazer lesão ocular, lesão hepática, além das lesões de pele e da lesão neural. Então, vai trazer repercussões aí bem graves e que vai corresponder à forma clínica que a gente chama de dimorfa ou virchoviana. Muito bem. Entendendo isso, vamos lá para ver quando fazer essa suspeição clínica da hanseníase na atenção primária à saúde. Então, qual é a definição de caso suspeito de hanseníase? Então, a gente deve suspeitar em toda pessoa que tiver manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele, com perda ou diminuição da sensibilidade, e aí vamos lembrar que a hanseníase é uma doença neurológica que acomete pele e nervos, dormência ou formigamento de mãos e pés. Então, todos aqueles casos que a gente atende na PS, que a gente suspeita de neuropatia periférica, por exemplo, associada a um diabetes ou associada a alguma outra condição clínica que a pessoa tenha, a gente deve sim lembrar e suspeitar de hanseníase também. Dor ou hipersensibilidade em nervos, edema ou nódulos na face ou nos lóbulos da orelha, ferimentos ou queimaduras indolores, né, nas mãos e nos pés. Então, todos esses casos a gente deve lembrar de hanseníase. E a definição de caso, então, que é um diagnóstico clínico, tá? Pode ser feita na PS, sem depender necessariamente dos exames complementares. Esse diagnóstico pode vir a ser clínico. Vai ser quando? Quando eu tiver um ou mais. Então, ou lesões e áreas da pele com alteração de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil, ou espessamento de nervo periférico com alterações sensitivas, motoras ou autonômicas, ou a presença do Mycobacterium lepre, seja na baciloscopia, seja na biópsia, tá? Então, tendo um desses três ou mais, a gente já pode confirmar um caso de hanseníase. Então, por exemplo, se você está na atenção primária e você avalia um paciente que tem uma mancha como essa, faz o teste de sensibilidade e está alterado, você está autorizado a confirmar o caso como hanseníase e o paciente pode sair dessa consulta com a instituição do tratamento à poliquimioterapia, tá? Então, lembrando, né, aqui o critério básico é clínico. Em casos duvidosos, sim, podemos lançar mão de alguns recursos diagnósticos adicionais. Mas o diagnóstico, ele é clínico, tá? Tem uma classificação aqui, então, ó, que vai conversar com aqueles polos da imunidade que eu falei para vocês. Então, aquele caso, geralmente abre o caso, né, com um quadro da forma indeterminada, e aí, a depender da resposta imune, ela vai caminhar para uma forma tuberculoide, que seria uma forma paucibacilar, ou uma forma dimorfa virchoviana, que seria uma forma multibacilar. Então, vamos ver cada uma delas como que se manifesta. Então, nessa forma mais inicial, estágio mais de uma infecção mais recente, a gente vai ter manchas, né, ou máculas hipocrômicas. Então, veja como às vezes pode ser discreto na pele do paciente e passar batido, né? Mas o X da questão aqui é realizar o teste de sensibilidade. Lembrando que primeiro vai alterar a sensibilidade térmica, depois a dolorosa e depois a tátil, né? E geralmente, aqui nessa fase inicial, apenas a sensibilidade térmica estará alterada. Pode ou não ter sintomas autonômicos, né? Que é a diminuição da sudorese naquela região, a diminuição de pelos naquela região. E aqui, ó, é muito importante a gente fazer a avaliação dos contatos buscando essas manchas e essas máculas hipocrômicas com alteração de sensibilidade. Porque às vezes essa mancha está lá nas costas, essa mancha está lá na nádega, essa mancha está lá na coxa. A própria pessoa não percebe que tem essa mancha. Então, se não for realizada a inspeção buscando essas alterações, não vai ser feito esse diagnóstico nessa fase mais inicial. A forma tuberculoide é uma daquelas formas quando caminha para o polo da imunidade celular, que vai fazer uma forma chamada de paucibacilar, né? Então, seria uma forma mais controlada, uma forma mais benigna, por assim dizer, dessa doença. Então, aqui a gente já passa a ter placas, né, com bordas nítidas, mais elevadas, eritematosas, podendo ter algumas pápulas, que podem surgir como lesões únicas ou em pequeno número.
estrategicamente, operacionalmente, menos de 5 lesões. Se começa a ter muita lesão também, operacionalmente já é classificado como uma forma, pelo menos, dimorfa, né, na forma multibacilar. Então, com poucas lesões, menos de 5, e alteração de sensibilidade, né, a gente vai dizer que é a forma tuberculoide. Então, a forma dimorfa, ó, a gente já começa a ter um maior número de lesões. Essa forma, ela caminha entre o paulotuberculose e o vichoviano, mas operacionalmente a gente classifica ela como sendo multibacilar, e aí isso vai ser importante por conta do tratamento. Essas lesões têm grande variabilidade clínica, podendo ter mancha, placa, que pode ser hipocrômica, avermelhada, acastanhada, e predomina esse aspecto mais infiltrativo da pele. Geralmente já tem acometimento de nervos periféricos, múltiplo e assimétrico, muitas vezes com espessamento desses nervos, dor e sensação de choquinho à palpação, com as repercussões, né, motoras, de diminuição de força, diminuição de sensibilidade. Porque a hanseníase vai fazer essa polineuropatia, pode vir, né, a depender da forma clínica, fazer essa polineuropatia assimétrica e múltipla, mista, que vai alterar sensibilidade e força. Já na forma vichoviana, a gente tem uma intensa multiplicação desses bacilos, que é facilmente detectado nesses rancenomas, né, esses nódulos que são cheios do bacilo da hanseníase, e que vai fazendo uma infiltração progressiva da face, pode fazer perda dos cílios, né, que é a madarose, congestão nasal, sintomas de via aérea superior, especialmente os nervos periféricos, junto com as alterações neurológicas, né, diminuição de sensibilidade, alteração motora e alteração autonômica. Que antigamente, né, era conhecido como face leonina, né, com essa infiltração, podendo fazer até alteração na cartilagem nasal e tudo mais. Então, quais são esses testes clínicos a partir dos quais a gente consegue fazer o diagnóstico da hanseníase na atenção primária? Então, o primeiro deles, inspeção da pele. Então, buscar por máculas, manchas, pápulas, nódulos, e aí partir para o teste de sensibilidade. Esse teste de sensibilidade, geralmente se recomenda os tubos de ensaio, né, para a gente poder testar a sensibilidade térmica, mas às vezes não é algo que está facilmente disponível, que é tranquilo de arranjar. Então, pode ser feito alternativamente, você pegar, por exemplo, um algodão molhado em álcool para fazer a sensação de frio e o algodão seco para fazer a sensação de quente. Não é o ideal, mas entre não testar, pelo menos, né, tentar fazer essa testagem, já que a sensibilidade térmica vai ser a primeira que vai se alterar, né? E aí, sempre lembrar da técnica correta de fazer esses testes de sensibilidade. Então, faz primeiro numa área da pele sadia, que esteja sem lesão, com o olho aberto, e explica para o paciente o que você está testando. Então, olha, agora eu vou testar a sua sensibilidade térmica. Então, esse aqui é a sensação de quente, essa é a sensação de frio. Entendeu? Entendi. Agora, fecha o olho e aí você vai testar na área acometida para ver se realmente ele consegue discriminar o que é a sensação de quente e o que é a sensação de frio, certo? A sensibilidade dolorosa. Olho aberto primeiro, vai testar na área sadia, ver se o paciente compreendeu o teste que vai ser realizado. E aí vocês podem utilizar um palitinho, podem utilizar o próprio palito de abaixador de língua quebradinho para fazer uma pontinha. Claro, sempre cuidando muito na forma como você vai fazer esse teste para não machucar, né? Não fazer nenhuma lesão no paciente. Evitar agulha de insulina, tá, gente? Tem alguns guidelines que falam para usar agulha de insulina, mas evitar usar esse tipo de material. A sensibilidade tátil pode ser testada com o algodãozinho seco ou até com aquela escovinha que vem na ponta do martelinho, também pode ser utilizada. Outra etapa desse exame clínico é a palpação de nervos periféricos. E aí eu já mostro para vocês uma figurinha que mostra os principais nervos acometidos. Mas, basicamente, gente, olhar aqui do lado, aqui no pescoço, a gente pode ter um nervo que pode ficar espessado, nervo auricular. A gente tem aqui, principalmente na dobrinha do cotovelo, né, o nervo ulnar, que é um dos que pode ser mais comumente acometidos. Então, palpar aqui no sulco mesmo do cotovelo, sulco do nervo ulnar. Aqui, o nervo mediano,
né, que também pode ser acometido. Então, fazer a inspeção dessa região, fazer a percussão, ver se tem dor, espessamento, choquinho. E o teste de força mesmo, né? Então, de repente, já tem lá uma dificuldade de marcha, um pé caído, ou independente disso, mas não tem ainda algo visível, mas você vai testar, tem queixa de formigamento, diminuição de força em membros inferiores, fazer esse teste, pedir para levantar o dedão do pé, pedir para acelerar e desacelerar, né, para fazer esse movimento de dorsiflexão e extensão do pé, para ver como que está ali a função desses nervos de membros inferiores. Então, nervo fibular, nervo tibial anterior, são nervos que podem ser acometidos pela hanseníase também, tá? E aí, tendo essa suspeita clínica, e de repente, se você não confirmou ainda, ficou em dúvida, pode ser solicitada a baciloscopia. E outra função da baciloscopia, gente, é mesmo naqueles casos que você já confirmou clinicamente, mas ele tem muita lesão. Então, é um paciente que é a forma dimorfa ou virchoviana, que você vai classificar operacionalmente como multibacilar. É interessante solicitar essa baciloscopia, que é um exame em que vai ser feita a coleta de um raspado intradérmico do lóbulo da orelha, da região de cotovelos e da lesão da área, né? Se tiver um nódulo, se tiver uma placa, uma mancha vai ser retirada da lesão também, né? E aqui vai ser colocado na lâmina esse raspado da derme para ver a presença do bacilo da Hansen, né? Do Mycobacterium Hansen, Mycobacterium Hansen. Então, assim, esse é um exame, é a baciloscopia, tá? Não é biópsia. Então, é um exame de raspado intradérmico para ver a presença do bacilo ali. Veja, para que você, ao fazer um raspado intradérmico, detecte a presença do Mycobacterium Hansen, precisa ter muito bacilo, senão você não vai encontrar ele só no raspado dérmico. Então, se eu faço a baciloscopia e ela vem positiva, eu já vou classificar esse caso como multibacilar. E quais são os casos que geralmente são multibacilar? Aqueles que têm mais de 5 lesões ou mais de um nervo periférico acometido, tá? Então, nesses casos, puxa, mas Vanessa, eu já estou vendo que ele tem lá um espessamento de nervo, que ele tem um monte de lesão infiltrativa, que ele tem alteração de sensibilidade, às vezes já tem até deformidade ou uma sequela. Preciso pedir a baciloscopia? Nesse caso é importante porque é um exame baixo custo, fácil acesso, e ele vai me dar isso aqui, ó, o índice baciloscópico, que vai me dizer quanto de bacilo tem ali. E depois das 12 doses da poliquimioterapia do tratamento da hanseníase, eu vou comparar a inicial com a que eu tenho ao final de 12 doses, para ser um dos critérios que vai me auxiliar no critério de alta, para dizer assim, olha, esse paciente posso considerar tratado ou não, vou ter que pesquisar a resistência antimicrobiana, vou ter que mudar o esquema terapêutico dele. Então, por mais que o diagnóstico seja clínico, eu não dependo do exame para fazer o diagnóstico, mas é um exame importante para controle depois de 12 meses das doses, esse exame aqui da baciloscopia, tá? Podem ser necessários outros exames, então às vezes o caso é muito duvidoso, eu posso precisar fazer uma biópsia de pele, e aí, a depender do padrão que vem lá, ou da presença de bacilos naquela biópsia, eu consigo confirmar ou descartar o caso. Eventualmente, eletroneuromiografia, ultrassom de nervos periféricos, podem ser exames necessários, né, para a confirmação do caso, especialmente porque a gente tem uma forma que ela não faz lesão de pele, ela é chamada de forma neural pura ou neural primária, em que, lembra, a hanseníase é uma doença neurológica, então nem sempre eu vou ter lesão de pele. Então, principalmente nesses casos, a biópsia pode ser bem importante, porque a gente não tem lesão de pele para suspeitar de hanseníase mesmo, e aí a biópsia pode ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial e até mandar para PCR, para fazer a busca, né, pelo PCR para confirmar esse diagnóstico nesses casos da forma neural pura, tá? Então, falando aqui dessa classificação operacional, eu não dependo de nenhum exame também, nem da baciloscopia, nem de biópsia, nem de PCR, nem de nada,
para fazer essa classificação? Porque o Ministério da Saúde, ele considera, em termos nacionais, né, que a gente vai ter uma disparidade de recursos e disponibilidade de exames, e que se ele for depender de ter a baciloscopia, de ter a biópsia, de ter o PCR, de repente a gente vai perder muito diagnóstico. Então, assim, tem uma classificação operacional, que ela é clínica, até 5 lesões de pele, e se você fizer a baciloscopia e ela vier negativa mesmo, né, palse bacilar. Isso vai determinar um tempo de tratamento de 6 meses. Se meu paciente tem mais de 5 lesões ou mais de um nervo periférico acometido, ele é multibacilar, tá? Mesmo que eu faça a baciloscopia e ela venha negativa, porque assim, pode ser que a coleta não foi adequada. Então, se esse meu paciente tem mais de 5 lesões, tem mais de um nervo periférico acometido, eu vou considerar ele como multibacilar, sim, para fazer o tratamento, que aí vai ter um tempo mais prolongado, vai ser de 12 meses, tá? Muito bem. Então, o palse bacilar tem relação com a forma indeterminada ou com a forma tuberculoide, e o multibacilar tem relação com a forma borderline ou virchoviana. Na prática, interessa para a gente saber palse bacilar ou multibacilar, que é isso que vai determinar o meu tempo de tratamento. Comentei com vocês que existe uma forma, que é a forma neural pura, né? Que é uma apresentação clínica exclusivamente neural, que não vai ter lesão da pele, baciloscopia vai ser negativa, e que aí esses casos são um desafio diagnóstico. Então, é uma das situações em que vai depender de exames complementares e que vai depender de apoio aí das referências, né, da atenção especializada para conseguir firmar esse diagnóstico. E aí a gente vai basear no que é a nossa suspeita? No espessamento do nervo periférico, com alteração de sensibilidade, alteração motora, autonômica no território daquele nervo, ainda que a pele não tenha lesão nenhuma. Então, por exemplo, tem um espessamento aqui de nervo ulnar, tem alteração de sensibilidade nessa região, choquinho, mas não tem nenhuma lesão de pele. Ainda assim, pode ser hanseníase, e aí tenho que fazer esse diagnóstico diferencial, especialmente se não tiver outro diagnóstico mais provável, né? Muito bem, então os nervos mais comumente acometidos, ó, nervo facial, nervo trigêmeo, nervo ulnar, nervo mediano, radial, fibular e tibial. Então é importante inspecionar essas regiões do corpo para identificar se ali tem dor à palpação naquela trajetória, no trajeto daquele nervo, se tem espessamento, se tem choquinho, se tem dor ali, que isso vai ajudar nesse diagnóstico do acometimento neural. Parte de tratamento. Então, a gente tem que, desde 1º de julho de 2021, é o mesmo esquema em termos de drogas, né, de componentes de drogas, para as duas formas clínicas, tanto para palse bacilar quanto para multibacilar. A diferença, então, é o tempo de tratamento. Então, se eu classifiquei como palse bacilar, o tempo são 6 meses. Se eu classifiquei como multibacilar, o tempo são 12 meses, tá? E as drogas são a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, sendo que a gente tem dose mensal supervisionada e a medicação auto-administrada do paciente. Essa dose mensal supervisionada é muito importante, porque a gente vai conseguir acompanhar esse paciente para ver se ao longo do tratamento ele está desenvolvendo alguma reação rancênica, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, ou alguma intolerância medicamentosa, e também para ver a adesão, né, gente? Porque esse tratamento é longo, 6 meses, 12 meses para ele conseguir chegar até o final do tratamento. É importante que a gente identifique se ele realmente está fazendo essas doses aí mensalmente. Aqui tem uma tabelinha com as doses, né, específicas conforme o peso, né, para criança, tal. Tem um documentozinho orientativo bem simplificado aí que eu encaminhei para o Vinícius, que depois ele pode encaminhar para vocês, mas tem no PCDT também, que eu também encaminhei, então vocês conseguem ver detalhado. E aí, está de olho aí, né, nos principais efeitos adversos aí da poliquimioterapia. Então, clofazimina é uma droga que vai fazer hiperpigmentação cutânea. E aí é importante a gente explicar isso para o paciente, né? Porque de repente ele percebe que a pele está mudando de cor, está ficando mais escura, e pode ser um motivo para ele abandonar o tratamento, né? Ou para ele não querer continuar esse tratamento. Então é importante a gente avisar, né, que
esse efeito adverso pode acontecer. A rifampicina, lembrar que tem redução dos contraceptivos orais, então é interessante pensar numa forma mais eficaz aí, né, para as mulheres de idade reprodutivas que não desejam engravidar. E a dapsona tem um risco aí de fazer anemia hemolítica e alteração hematológica. Então é interessante fazer um hemograma a cada 3 meses, ele está controlando para ver, né, que se acontecer esse evento adverso, precisa ser trocado daí para um outro esquema. Então, como que é esse monitoramento? Mensalmente, é avaliação clínica. Ver se surgiram novos sintomas, ver como é que estão essas lesões, se teve algum evento adverso, se tem presença de sintomas neurológicos. Então, de repente, não tinha dor em uma determinada nervo e começa a ter dor nesse nervo. A gente já vai falar que pode ocorrer uma reação rancênica quando a gente inicia esse tratamento. Então, já vamos conversar. Trimestralmente, é importante fazer avaliação neurológica simplificada. Essa avaliação neurológica simplificada, ela tem todo um roteiro específico. Geralmente, quem aplica são enfermeiros, são terapeutas ocupacionais, são fisioterapeutas que tenham o treinamento para fazer essa avaliação neurológica simplificada. Ela vai basicamente classificar esse paciente para ver se tem alguma incapacidade ao diagnóstico já e acompanhar ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem uma área com hipoestesia na região do membro superior direito. Isso vai ser acompanhado ao longo do tempo para ver se essa área aumentou, diminuiu, ou se surgiram alterações, novos nervos acometidos. Isso vai dar uma classificação em termos de incapacidade física. Então, essa avaliação vai olhar como estão a parte dos olhos, né? Porque o olho, a visão, a capacidade de piscar, fechar o olho, essa parte motora, né? Ela é algo que pode ser bastante acometido na hanseníase, então vai avaliar essa função ocular, vai avaliar a parte de mãos e a parte de pés, fazendo uso daqueles monofilamentos, né? É o mesmo que a gente usa na diabetes, só que aqui é o kitzinho completo, com várias miligramagens ali diferentes, várias corzinhas diferentes desse kit de monofilamento, e que aí vai compor essa avaliação neurológica simplificada. E da parte... Desculpem, da parte laboratorial, seria interessante, né? Hemograma, função hepática, função renal, por conta dos medicamentos que estão sendo utilizados. No início e no final do tratamento, principalmente se for um caso multibacilar, fazer a baciloscopia. Quando faz o diagnóstico, para ter aquele índice baciloscópico inicial, e quando termina as 12 doses, para ver se reduziu aquele índice baciloscópico em relação ao início do tratamento. Lembrando que esse intervalo entre uma baciloscopia e outra tem que ser de pelo menos 1 ano aí, que realmente é o que é preconizado para conseguir detectar essa alteração. Aqui, a gente, no estado do Paraná, deu uma simplificada, então. Tem um organograma do Ministério da Saúde, mas ele está mais cheio de informação. Então, a gente fez um aqui mais simprão, mais simplificado aí, de como deve ser a avaliação, né, para caso suspeito de hanseníase na atenção primária à saúde. Então, o caso é suspeito de hanseníase. Eu vou fazer avaliação dermatoneurológica. Se esse caso for confirmado, eu vou fazer a classificação operacional dele. Menos de 5 lesões, PQT 6 meses. Mais de 5 lesões, multibacilar, né? Ou baciloscopia positiva, PQT 12 meses, tá? Além disso, fazer a avaliação a avaliação neurológica simplificada, para ver se tem incapacidade física ao diagnóstico. E se já for detectada alguma incapacidade física, esse paciente deve acompanhar na referência para fazer a prevenção de evolução dessas incapacidades. Então, por exemplo, tem lá já uma deformidade, tem uma alteração ocular, uma diminuição de... não consegue fechar o olho, tem um pé caído, tem uma área que não sente bem, tem uma mão em garra. Então, essas alterações vão precisar ser prevenidas, né? Que elas evoluam e vai precisar de reabilitação. Então, esses pacientes devem ser encaminhados para referência nesse sentido. Fazer a notificação no SINAM e, mensalmente, preencher um boletim de acompanhamento, porque aqui, da vigilância epidemiológica, a gente acompanha também
Claro, a vigilância do município vai acompanhar a nível municipal esses casos, né? Para ter uma ideia assim, esse paciente que abriu o diagnóstico em janeiro do ano passado, a previsão é que ele termine o tratamento, se ele for multivacilar, em dezembro daquele ano, 12 doses, né? Ele tem até 18 meses para fazer essas 12 doses. Então, ainda que falte ou falhe uma ou outra dose, ele tem esse prazo de 18 meses para tomar 12 doses mensais supervisionadas. Então, vamos supor que chegue lá quase na 12ª dose e a vigilância epidemiológica detecta que esse paciente só tomou 4 doses, né? Ou só tomou 5, 6 doses. Ela tem a oportunidade de entrar em contato com a unidade de saúde e informar, olha, aí no território de vocês tem um caso de hanseníase multibacilar, que eu estou vendo aqui que a última avaliação dele pelo sistema ocorreu há vários meses. O que aconteceu com esse paciente, né? Mudou-se de endereço, abandonou o tratamento, ou ele até recebeu as doses e só não foi informado no sistema, não foi alimentado no sistema esse dado. Então, é a forma que a gente usa para saber o que está acontecendo com esses pacientes, né? Então, não basta só abrir a primeira notificação, a gente realmente acompanha, através desse boletim de acompanhamento, como que está sendo, ao longo do tempo, o tratamento desses pacientes. Ainda em relação àquele caso confirmado, precisa ser feita a avaliação dos contatos. E para aqueles que não confirmar a doença também, né? Se confirmar a doença, ele vai tratar, vai ser feita a BCG, como uma forma de estimular a resposta imune celular dele e reduzir a chance de que ele adoeça com a forma multibacilar, tá? Então, é essa a função da BCG, do reforço da BCG, nesses casos de contatos, de casos de hanseníase. Agora, meu paciente é um caso que era suspeito de hanseníase, fiz a avaliação dermatoneurológica e não consegui confirmar o caso. Tem lá algumas manchas, mas não tem muita alteração de sensibilidade, não tem outras lesões, enfim, fiquei em dúvida. Pedi a baciloscopia, veio positiva, confirmei caso. Se na baciloscopia, aquele raspado intradérmico já veio bacilo, ele é multibacilar, vou tratar 12 meses. Agora, baciloscopia negativa, esse eu vou precisar encaminhar para referência, porque aí é aquele caso duvidoso que vai precisar de uma biópsia, de um PCR, de algum exame complementar para fechar, ou aquela forma neural pura, né? Que aí vai dar mais dúvida para fechar esse caso sem exames adicionais. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o fluxo do protocolo do Ministério da Saúde, tá? Ele tá bem detalhadinho, ó, ele coloca aqui caso suspeito, o que é o caso suspeito, avaliação dermatoneurológica, põe conforme o que acha cada coisinha que precisa fazer, tá? Então, a gente só fez ali uma forma mais simplificada ali, para menos poluída, né? Mas essa daqui, ela tá mais completinha ali com as definições. E quando que vocês vão encaminhar para referência? Então, quando tiver dúvida diagnóstica, quando já tiver uma incapacidade, é o diagnóstico que depende de reabilitação e de prevenção de novas incapacidades. Quando precisar de exames complementares, por exemplo, ultrassom de nervos periféricos, eletroneuromiografia, biópsia. Gestantes, manejo de reações hansênicas, com infecção, por exemplo, tem hanseníase e tuberculose, tem hanseníase e HIV ou hepatite, enfim, que aí vai ter uma maior complexidade no manejo, né, dessas drogas. Casos em menores de 15 anos, também é importante que esteja sendo visto pela referência. Suspeita da hanseníase neural primária e suspeita de recidiva, suspeita de reinfecção, de resistência antimicrobiana. Então, aquele caso que fez as 12 doses e ao final dessas 12 doses ainda tem muita lesão, o índice baciloscópico não diminuiu, né? Então, esses casos que chegou ao final do tratamento e você acha que não foi efetivo, também devem ir para a referência, porque deve ser feita uma biópsia para encaminhar essa amostra para pesquisa de resistência antimicrobiana, né? É feita através de biópsia de pele e num teste de PCR. Essa é uma tecnologia que está sendo incorporada aí recentemente pelo Ministério da Saúde. E qual que é o critério de cura, o critério de alta? Então, é você ter feito as doses necessárias no tempo para aquela forma clínica. Então, para forma falcibacilar, 6 doses em até 9 meses.
para forma multibacilar, 12 doses em até 18 meses, tá? Espera-se também que as lesões estejam menores ou menos lesão em relação ao início do diagnóstico e diminuição do índice baciloscópico naqueles casos multibacilares. Então, gente, pode acontecer de ao final do tratamento o paciente ainda ter lesão? Sim. Pode acontecer da baciloscopia dele ao final do tratamento ainda vir positiva? Sim. Isso quer dizer que ele não foi tratado? Não. Não, porque se o índice baciloscópico dele era 6 e agora caiu para 3, às vezes vai levar mais tempo para continuar a cair aquele índice baciloscópico, sabe? Para que as lesões continuem desinchando e reduzindo e diminuindo, né? Então, esse critério aí de alta e de cura, ele precisa ser visto dentro desse contexto clínico, mas entendendo que às vezes demora para a lesão sumir ou reduzir, né? Ficar, diminuir. E aí, comentando rapidamente, só para vocês suspeitarem, né? Se vocês iniciam um tratamento e esse paciente começa as lesões a ficarem mais edemaciadas, eritematosas, onde já tinha lesão prévia, começa a inchar, fica mais vermelhinho, pode ser o que a gente chama de reação tipo 1 ou reação reversa, que é uma piora, assim, uma aparente piora das lesões pelo início da quimioterapia que está estimulando a resposta imunicelular. Então, você está destruindo esses bacilos e aí faz essa inflamação. Essa resposta, essa reação rancênica, ela é manejada com corticoide, prednisona, e é mantido o tratamento, né, a poliquimioterapia para hanseníase. Mas é importante, né, detectar assim, puxa, era para ter melhorado, começou a piorar? Manda para referência, que a suspeita é que está fazendo a reação rancênica, tá? A reação rancênica do tipo 2, ela é mais comum naqueles casos multibacilares e é conhecida também como eritema nodoso rancênico. Então, aparecem nódulos que não existiam antes, principalmente aqui na face extensora e membros inferiores, e são nódulos dolorosos, né, que muitas vezes estão acompanhados de um quadro sistêmico, febre, artrite, lesão hepática, pode ser um quadro bem grave, e ele é manejado com talidomida. Então, talvez vocês conheçam a talidomida, né, já ouviram falar por conta dos casos lá de malformação congênita, né, mas uma das situações, uma das indicações em que esse remédio ainda é utilizado é na hanseníase e no manejo da reação rancênica tipo 2, que ajuda a fazer uma imunomodulação aí nesses casos. Mas são complicações aí, né? São questões que precisam ser manejadas na referência. Então, vocês precisam suspeitar e encaminhar para a referência em hanseníase da sua regional. Aqui, gente, só para mostrar para vocês, ó, esse paciente, ao diagnóstico, como que ele estava, quando terminou a poliquimioterapia, então veja, a gente consegue ver aqui uma hipercromia, provavelmente por causa da clofazimina, né? Essa pele, ela tá mais edemaciada, então talvez aqui tivesse ocorrendo aquela reação rancênica tipo 1. E depois de um ano interrompendo a quimioterapia, né? Então fez as 12 doses, eu considero tratado. Aí fiz lá a baciloscopia, ela diminuiu em relação ao tratamento. Mas se as lesões ainda estão assim edemaciadas, tudo, eu vou pensar em reação rancênica, não vou pensar que teve resistência, porque a resistência é algo mais raro. Então eu vou tratar primeiro como reação rancênica e ao longo do tempo você vê que ainda vai melhorando essa lesão, porque continua meio que fazendo ainda aquele efeito terapêutico mesmo depois de cessada a quimioterapia, a poliquimioterapia, né? Aqui é a mesma coisa. Então, ó, no diagnóstico, bastante lesão, depois de 12 meses, e aqui um ano depois de interromper a quimioterapia. Então, isso é importante porque, às vezes, antes de ter o PCDT, era prolongado esse tratamento. Então, chegava aqui, o médico via que ainda tinha lesão e passava mais 12 meses de PQT. Quando o índice baciloscópico tinha melhorado, quando o paciente se sentia melhor, quando já tinha feito as 12 doses tudo certinho. E, na verdade, era questão de tempo, sem quimioterapia mesmo, para que continuasse a ter essa resposta terapêutica, tá? Então, por esse novo PCDT, não está autorizado a estender essa poliquimioterapia por mais do que 12 meses, sem
fazer uma avaliação na especialidade, né, na referência, para coletar uma biópsia e pesquisar se tem resistência antimicrobiana. Então, as situações em que eu vou pensar que esse tratamento não deu certo, vou pensar que as 12 doses não foi suficiente. Quando que é essa situação? Então, quando persiste com cancinomas ou com a lesão infiltrada no término da poliquimioterapia, com um aspecto inalterado em relação ao momento do diagnóstico, melhorou nada, né? Ou então o índice baciloscópico não melhorou também, então por isso que é interessante fazer lá no começo, para você poder comparar depois de um ano, ou piorou o índice baciloscópico. Aí eu vou pensar, putz, realmente não deu certo, deve ter resistência aí, né? Reação rancênica reentrante, então assim, terminou o tratamento, pode ter reação rancênica, inclusive depois de terminar o tratamento, só que eu trato como reação rancênica e não melhora, não responde a corticoide, ou passa um tempinho, volta a piorar as lesões. Então, nessa situação, eu posso pensar em resistência também. Quando o paciente interrompe o tratamento, mais do que 6 doses, né? Ou seja, é um caso de abandono, e aí vai reintroduzir essa PQT. Eu vou ter que testar se não desenvolveu resistência antes de reiniciar, para não estar fazendo um esquema longo ali para ele, que pode não ter mais tanta eficácia, né? E casos de recidiva, que aí é aquele caso, o paciente teve hanseníase, tratou, recebeu alta por cura, tinha critério de cura, e 5 anos depois, volta a ter sintomas, volta a ter lesão, volta a aparecer nódulo, placa, nódulo, né? Nesses casos, com mais de 5 anos de intervalo, eu vou pensar em recidiva mesmo. E vou testar para resistência antimicrobiana também. Entre 1 ano até 5 anos, eu tendo a não pensar que é recidiva, eu tendo a pensar que é reação rancênica, que ainda pode acontecer. Então, eu trato primeiro mais como se fosse manejo como reação rancênica, e se não melhorar, eu vou pensar em resistência antimicrobiana. Mas aí são todas situações em que já deve estar sendo visto junto com o especialista, né? Porque aí são situações específicas, tá? Aqui, gente, tem uma série de recomendações aí do que a PS pode fazer. Então, pode realizar o diagnóstico clínico desses casos, pode começar a poliquimioterapia de acordo com a classificação, pode pedir a baciloscopia na APS, tá? É um exame simples, de fácil execução, acesso, a gente tem disponível aqui nos nossos municípios, no nosso estado. Monitorar os eventos adversos de medicamento, orientar o paciente e os familiares sobre a doença, fazer essa educação em saúde. Pode aplicar na comunidade um questionário para rastreio populacional, que chama QSH. Então, para aumentar, né, a suspeição da hanseníase, pode fazer esse rastreio ou ação educativa na escola. Encaminhar referência aos casos duvidosos, menor de 15 anos, ou suspeita de resistência, recidiva e complicação. E preencher o relatório de alta e transferência. Isso aqui é bem importante, porque muitos pacientes, às vezes, mudam de município, né? Mudam de estado. E aí é importante que antes dele se mudar, ele comunique ao BS, olha, eu estou mudando, eu vou mudar para tal município. Porque aí tem uma ficha específica de relatório de alta e transferência, que a vigilância epidemiológica do município manda para a gente aqui no estado, para a regional, né, e para o estado, e a gente manda lá para outro estado, se ele for mudar de estado, a gente informa esse outro estado que o paciente está mudando para lá, para dar seguimento no tratamento dele. Então, é bem importante esses casos de transferência aí, que seja preenchido esse relatório de transferência para o paciente continuar o tratamento em outro lugar. E o que não deve ser feito pela PS? Então, estender o tratamento, né? Fazer 18, 24 doses, sem pesquisar resistência antimicrobiana, sem avaliar, mandar para referência, né? Sem critério. Deixar de avaliar contato, deixar de avaliar o grau de incapacidade física, deixar de preencher o boletim de acompanhamento, deixar de encaminhar referências dos casos indicados. Muito bem. Teste rápido, gente. Então, que era novidade para vocês. O que é esse teste rápido para hanseníase? Ele vai ser um teste tipo o teste da dengue, da hepatite, HIV, sífilis. Então, ele é tipo da COVID, um testezinho rápido mesmo, tá? Imunocromatográfico. Mas o que muda aqui é a interpretação dele. Ele não é um teste para diagnóstico de hanseníase, ele não serve para isso. Para que ele serve, então? Ele é um teste que vai avaliar a presença de anticorpos contra o Mycobacterium lepre, contra o Mycobacterium Hansen. E quem que desenvolve anticorpos contra o Mycobacterium lepre? Aquela pessoa que tem maior chance de evoluir com a forma multibacilar,
que faz aquela resposta imune humoral, que produz um monte de anticorpo que não consegue controlar o bacilo. Então, esse teste ele foi liberado inicialmente para avaliação de contatos de pacientes com hanseníase, para ver se aquela pessoa que eu estou vendo, aquele contato de caso, se ele não tiver hanseníase já clínica, né? Se ele tiver, eu não vou nem fazer teste rápido, eu vou tratar a hanseníase. Então, eu avaliei, não tem lesão de pele, não tem espessamento de nervo, não tem choquinho, não tem a alteração neurológica, eu vou aplicar o teste rápido nesse contato. Deu positivo, eu vou falar assim, olha, você não tem hanseníase agora, mas você tem um risco grande de adoecimento. Então, você precisa ser avaliado daqui a 1 ano ou antes, caso surja algum sintoma. E aí, a APS vai ter que fazer uma busca ativa desse caso no território daqui a 1 ano, porque ele tem maior risco de adoecer clinicamente nesse próximo ano, tá? E aí, aqui tem um fluxozinho para, então, a incorporação desse teste rápido, que, inclusive, já pode ser utilizado por vocês. O Paraná já recebeu esses testes rápidos. Então, se vocês têm casos confirmados de hanseníase no território de vocês e têm contatos para serem avaliados ainda, vocês podem utilizar esse teste rápido para avaliar esses contatos, que ele vai ajudar a triar aquele paciente que tem maior risco de adoecimento e que você tem que estar mais em cima, mais de olho, fazendo uma busca ativa no próximo ano, para ver se ele, de fato, não evoluiu com clínica mesmo de adoecimento, tá? Então, aqui tem o fluxozinho descrito certinho, como que vocês vão utilizar esse teste rápido. E aí, gente, queria só voltar naqueles casos que a gente comentou lá no início, que eu sei que a gente já falou bastante, né? Não para de falar mais, é muita coisa. Mas só para tentar ver, assim, se mudou um pouquinho a visão do que vocês pensaram lá no começo comparado agora, tá? Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, ó, da Joaquina, 27 anos, cobradora de ônibus, que tem essas manchas nas costas, surgiram após voltar da praia, que não coça e nem dói. Não tem pessoas com os mesmos sintomas em casa, mas um colega de trabalho teve diagnóstico recente de hanseníase. E o teste rápido para hanseníase para ela deu negativo. E aí, gente, podem abrir microfone ou colocar no chat quais os passos que vocês fariam aqui para essa paciente. Então, a Luana ali, né? Teste de sensibilidade térmica. Perfeito. Então, veja, ela é contato de caso? É contato de caso. Show de bola. Primeiro passo no contato de caso é eu avaliar clinicamente, exame dermatoneurológico, para ver se ela já não fecha critério para a hanseníase. E aí, quando eu faço essa inspeção, eu vejo que ela tem lesão de pele. Tem lesão de pele? Teste de sensibilidade, certo? Então, aqui, tudo vai depender do que veio nesse teste de sensibilidade. Se meu teste de sensibilidade está alterado, eu confirmo caso de hanseníase. Se tiver até 5 lesões, pálse bacilar, vou fazer poliquimioterapia por 6 meses. Mais de 5 lesões, ou 2 nervos acometidos, né? Forma multibacilar, vale a pena daí fazer uma baciloscopia para ver o índice baciloscópico nesse início de tratamento, né? Poliquimioterapia por 12 meses, tá? Então, realmente, Joaquina pode ter hanseníase e, a depender desse teste de sensibilidade, ela já sai da consulta hoje com a prescrição da poliquimioterapia. Esse outro caso aqui, ó, a Romilda, de 77 anos, que tem formigamento nas pernas, sensação de choquinho em cotovelos e diminuição da acuidade visual. Refere tratamento para hanseníase há 10 anos, sem outros casos na família. Presença de hipercromia em membros inferiores bilateralmente. Não tem outras lesões de pele. E o teste rápido de hanseníase não foi realizado. Avaliar os nervos, né? Perfeito, Luana. Então, assim, se ela tiver espessamento dos nervos de cotovelo, se ela tiver espessamento de nervo fibular, espessamento de nervo mediano, espessamento de nervo auricular, né? Qualquer um desses, no caso, né? Dor, a palpação, choquinho, a palpação do cotovelo, né?
Veja, pode ser que seja decorrente de uma neuropatia diabética? Pode, né? Mas aqui seria bem importante eu descartar que ela não está fazendo uma recidiva da hanseníase e dar uma boa olhada, uma boa investigação nesses contatos. Por quê? Porque às vezes ela tinha alguém que morava na casa dela, alguém do convívio dela, que lá atrás já tinha hanseníase, que pode ter pego dela, inclusive, e que não tratou. E aí ela foi tratada, mas esse familiar não. E aí continuou passando ali, né, convivendo e tal, e agora ela surge com esse novo quadro, essa recidiva de hanseníase, ainda que tenha sido tratado no passado. Então, aqui, seria interessante fazer o diagnóstico diferencial, vendo diabetes está compensada, tem hipotireoidismo, tem deficiência de B12, sorologias, né, hepatite, sífilis, HIV, tudo. Então, fazer o pacotinho para investigação da polineuropatia periférica, né? Mas, veja, ela tem choquinho em cotovelo, tem alteração visual. Essa alteração visual pode ser uma retinopatia diabética? Pode. Mas como é que está essa diabetes? É justificado? Tem mesmo retinopatia diabética? Puxa, não tem. Eu tenho que aqui pensar que pode sim ser recidiva da hanseníase. Então, o ideal aqui seria fazer esse diagnóstico diferencial, fazer uma baciloscopia, porque, veja, se ela reativou a doença e esses sintomas neurológicos dela estão associados e são por causa da hanseníase, essa baciloscopia tem chance de vir positiva, né? Mas aqui ele fala que não tem outras lesões de pele, né? Então, talvez pudesse ser até aquela forma neural pura. Então, é um caso que seria um pouco mais difícil, sim, de diagnosticar e confirmar na PS. Então, poderia, sim, ser referenciado, inclusive, para referência. Claro, o papel do médico na PS. Vamos ver como é que está essa diabetes, vamos compensar a diabetes, vamos pesquisar B12, vamos fazer sorologia e vou suspeitar de hanseníase. Pede baciloscopia, veio positiva, confirma, tá? Só que ela já tratou lá atrás. Então, ela é um caso daquele que eu estou pensando em recidiva. Então, tem que estar com um especialista mesmo, porque é bom fazer uma biópsia e ver se ela não é resistente à poliquimioterapia, porque ela já fez um tratamento no passado, né? E, além disso, essa biópsia pode ajudar no diagnóstico, porque ela pode ser, vai ver a biópsia, o padrão, né, na histologia, e ver se lá tem bacilo, tem um padrão compatível, além de poder mandar parte da biópsia, vai mandar a amostra para PCR, que é um exame novo que está sendo incorporado pelo Ministério da Saúde. Então, veja, tem médico da PS, tem o papel aqui de fazer o diagnóstico diferencial, encaminhar para referência e suspeitar de hanseníase. Mas aqui é um caso que fica realmente já um pouco mais difícil de dar esse diagnóstico de cara, né? E avaliar contatos, isso é sim competência da PS nesse caso aqui, né? Porque pode ser que lá na família dela tem alguém não tratado e ela se reinfectou porque alguém da família dela não tratou lá na época que ela mesma já tinha sido diagnosticada. E aqui, ó, o Roberto, de 13 anos, com asma controlada, tem essas manchas no rosto, no tronco, recebeu hidratação para orientação para passar creme na pele, para limpar com frequência o ambiente, né? Certo que pensaram aqui que isso aqui podia ser psoríase alba, né? Então, essas manchinhas mais claras, hipocrômicas, no contexto de rinite, no contexto de asma, criança, pele seca, tal, pode ser algo de dermatite atópica, pode ser ter sido pensado em psoríase alba. Mas depois, olha, tem bastante lesão e depois surgiu isso aqui, né? Essa placa, esse nódulo, na verdade, com bordos já elevados, mas eritematosos com aspecto infiltrativo. Então, próximo passo. Nessas manchinhas aqui, desde a primeira visita dele, né, da primeira vinda para consulta, já deveríamos ter feito o teste de sensibilidade. Aqui já podia, de repente, ter diagnosticado hanseníase e hanseníase multibacilar, porque olha o tanto de lesão, mais de 5 manchas, multibacilar, né? Mas não foi, né? Não fizeram teste de sensibilidade e passou. Aqui, mesma coisa, teste de sensibilidade, tá? Já iria fechar. Se eu olho só para essa lesão, ela faz a gente pensar na forma tuberculoide, paucibacilar. Mas quando eu olho para o restante, ele tem muita mancha, muita lesão, né? Mais que 5, tudo. Eu já poderia pensar em classificá-lo como multibacilar, fazer a baciloscopia
instituir a poliquimioterapia por 12 meses. E ele tem 13 anos, gente. Menos de 15 anos, referência, tá? Que aí tem as doses de medicamento que podem mudar, tem a própria baciloscopia, às vezes a coleta pode ser mais difícil nesses casos, né? Esses pacientes, próprio diagnóstico, às vezes pode ser mais difícil em criança, porque às vezes, principalmente crianças menores, né, para fazer o teste de sensibilidade, como é que a criança às vezes não vai conseguir fazer esse teste de sensibilidade, né? Então, às vezes pode ser mais desafiador. Então, menos de 15 anos, referência, tá? E, gente, casos em menores de 15 anos é um marcador para gente de alta carga bacilar naquela comunidade, naquela região, naquela família. Porque para criança se infectar, vamos supor, tem uma criança de 2 anos de idade, de 5 anos de idade, para ela ter se infectado e desenvolvido a doença, que tem uma incubação longa, ela pegou de alguém que mora com ela, entendeu? E alguém que é multibacilífero e que tá lá eliminando bacilo. E aí essa criança, até por deposição, assim, ela acaba ficando mais suscetível a se infectar. Então, fundamental ir atrás, que com certeza tem caso multibacilífero que está convivendo com essa criança aí menor de 15 anos. É prioridade de avaliação no território, caso em crianças menores de 15 anos, certo? Aproveitei, gente, para trazer... então, o Eduardo perguntou se aquela lesão ali já seria da forma virchoviana, né? Aqui no menininho. Então, a princípio, não. Essa lesão isolada, ela é bem a cara da forma tuberculoide, que seria paucibacilar, né? A lesãozinha isolada aqui. Mas a forma tuberculoide, que é a paucibacilar, ela costuma fazer pouca lesão, menos de 5 lesões, né? Só que vamos imaginar que esse menino já tinha várias manchas no corpo também, outras lesões, né? Pelo número de lesões, iria classificá-lo como multibacilar, tá? E aí a baciloscopia também vai ajudar, que se vem positiva e não tem nem dúvida que é multibacilar, vai tratar como multibacilar. Não caracterizaria bem virchoviana, porque a forma virchoviana daí ela vai ter muito mais nódulo, muito mais lesão, espessamento de sobrancelha, deformidades, né? Várias infiltrativas, assim, vários outros aspectos infiltrativos, tá? Mas o mais importante não é nem saber diferenciar se é dimórfica ou virchoviana, né? Para a gente aqui, a nível de atenção primária, seria paucibacilar ou é multibacilar? Para saber o tempo de tratamento. Vai ser 6 meses ou vai ser 12 meses, tá? Trouxe aqui, gente, alguns casos, dados epidemiológicos, né? Para vocês ficarem instigados aí a buscar esses casos no território, tá? Então, aqui, ó, Fazenda Rio Grande, por exemplo, não detectou caso lá em 2018, 2019 surgiram 6 casos, 2020 ficou silencioso, pandemia, né? 2021, 2 casos, 2022, 4, e 2023 já diagnosticou um caso, tá? Então, é importante que esses casos aqui que foram diagnosticados no ano passado, verifique se todos os contatos foram avaliados, se esses pacientes que ainda estão em acompanhamento, será que eles estão indo fazer as doses mensais supervisionadas? Ou será que tem alguém que já não apareceu mais e que eu vou ter que fazer uma busca ativa porque ele está lá multibacilífero no território, né? Sem tratamento e é um caso possível de abandono, né? Pinhais, ó. Pinhais teve lá um caso em 2019, 2020 diagnosticou 2 casos, 2021, 2 também. Ano passado, 3 casos. Esse ano ainda não tem caso novo. Mas é uma boa partir desses 3 casos aqui, né? Ou desses últimos casos aqui, avaliar todos esses contatos, porque, veja, é competência da atenção primária à saúde acompanhar os contatos de casos confirmados durante 5 anos. Então, esses aqui eu peguei dados de 5 anos para trás. Então, todos esses casos aqui, ó, seria bom fazer uma busca ativa, uma triagem, uma visita, né? Para ver se esses contatos desses casos aqui, ó, não adoeceram nesse período. E aí vocês já podem, inclusive, utilizar o teste rápido para avaliação desses contatos, tá? A princípio, o Ministério da Saúde, ele disponibilizou esses testes rápidos para os casos novos desse ano. Então, o caso novo diagnosticado esse ano, os contatos desse caso, porque está incorporando o teste agora, então a gente não tem um grande número de testes. Mas o Paraná, ele tem menos casos do que outros estados. Então, assim, se você tem lá, não tem caso novo esse ano, mas você tem contatos do ano passado que você não avaliou,
vai atrás desses contatos e pode usar o teste rápido para isso, tá? São José dos Pinhais, ó, teve 2019 bastante caso, né? Esse ano já registrou um caso confirmado também. Então, os contatos desse caso já pode avaliar. Os contatos aqui desses do ano passado, se não foram todos avaliados, pode avaliar. E já pode avaliar aplicando o teste rápido, não para confirmar caso, mas para ver quem tem maior chance de adoecer e que tem que ficar mais de olho, né? E também para aplicar BCG naqueles que não receberam 2 doses ainda. E aqui, gente, eu trouxe um pouquinho mais detalhado, são só os de São José dos Pinhais, que tinha mais casos. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Esses dados, esse detalhamento, eu consigo no Sinam, a partir do preenchimento da ficha do Sinam e do boletim epidemiológico que acompanha essa ficha, né? Veja, eu deixei em amarelinho aqui, ó, os casos, ó, por exemplo, esse aqui é um paciente de 24 anos, do sexo masculino, que tinha 20 lesões, forma multibacilar. Inclusive, se vocês olharem, esses são casos dos últimos 5 anos, tá? Maioria multibacilar, ó, grande maioria multibacilar. Ele tinha 5 contatos registrados e 5 que não foi registrado como examinado ainda, tá? Esse diagnóstico foi lá, essa notificação foi em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, tá? Então já fica um alerta aí para depois. São José dos Pinhais pode conversar com a vigilância epidemiológica, eu tenho aqui o número do Sinam, tudo. Posso mandar para vocês, mas a vigilância do município também pode ver. Não quer dizer que não foi examinado, só não está no sistema, tá? Mas é que como não está no sistema, a gente não tem como dizer que foi visto ou não. Então, para isso que, assim, a gente serve para fazer o papel de chato mesmo, tá? Para falar assim, olha, pode ser que esse caso faltou ver, né? Para ficar de olho. E se já foi examinado, perfeito, fica tudo redondinho, tá? Veja, essa outra situação aqui, por exemplo, um paciente, a mulher de 53 anos, 5 lesões, que teve esse diagnóstico esse ano, em janeiro desse ano. Olha lá que bonitinho, contato tudo examinadinho, tá? E ela já recebeu as 8 doses. Excelente, gente, show de bola, tá? Então, ela foi notificada aqui e tá fazendo acompanhamento certinho, tá bom? Esse outro aqui, por exemplo, paciente de 52 anos, masculino, foi diagnosticado em setembro do ano passado, 20 lesões, multibacilar, e faltou registrar aqui o contato. Pode ser que ele tenha já sido examinado os contatos, mas pode ser que não. E se não foi ainda, dá para ir para território, fazer uma busca ativa e examinar os familiares, os contatos, já com o teste rápido, certo? Então, aqui é só para vocês verem como isso aqui ajuda a gente, porque quando vocês preenchem essas informações lá no boletim de acompanhamento, o município, a vigilância epidemiológica do município, e às vezes a gente até aqui pelo nível central, a gente fica de olho nisso aqui, ó. Data do último comparecimento, que tá tudo preenchidinho, inclusive, vocês estão show de bola. Então, data desse último comparecimento. Se eu vejo que esse paciente foi diagnosticado em março, é setembro, é outubro, e ele não apareceu mais, e o último comparecimento dele foi lá em março, eu falo, opa, pode ser que esse seja um caso de abandono, ou que ele mudou de cidade, não avisou ninguém, vamos dar uma investigada para ver o que aconteceu com ele, tá? Então, a gente realmente utiliza essas informações aqui para ter uma ação no território, não é para ficar bonito lá no papel da vigilância, na planilha da Vanessa, não é para isso que serve a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica serve para, a partir desse caso que eu vejo aqui, opa, não evoluiu para alta ainda. Então, eu vou olhar aqui e vou pensar, o que aconteceu? Paciente de 66 anos, masculino, foi diagnosticado lá em 2022, em maio de 2022. Então, eu penso assim, nossa, ele já podia ter feito 12 doses, já podia ter ganhado alta, né? Mas tá só com 7. Então, eu vou pensar assim, será que ele abandonou? Será que ele mudou de município? Né? Será que não dá tempo ainda de resgatar ele para ele terminar o tratamento dele dentro dos 18 meses? Entendeu? Então, é para isso que serve essa vigilância que a gente faz, tá? Junto com o município. E aqui tem o número de casos ativos em cada um dos municípios que está presente aqui hoje, tá? Então, ó, Fazenda Rio Grande tem registro aqui de ter 5 casos ativos.
ou seja, estão em tratamento ainda, não encerrados, né? Pode ser que algum desses ali já terminou as doses e só tem que preencher lá na ficha do Sinam e dizer que ele terminou, ou pode ser que algum deles seja um caso de abandono, aí tem que anotar lá, evolução como abandono, ou que ele foi transferido de município, e aí tem que registrar lá, ó, ele foi transferido, para vocês ficarem com tudo redondinho, tá? Pinhais está com 2 casos ativos e São José dos Pinhais está com 6 casos ativos, tá bom? Vocês conseguem esses dados com a vigilância depois para aproveitar os conhecimentos e ir para território. Então, vamos buscar e tratar os casos da hanseníase no território? Fica esse convite aí para todo mundo que participou aí dessa atualização aí, beleza? A gente tem aqui as referências, eu encaminhei alguns materiais para o Vinícius distribuir para vocês. Atenção especial a um documentozinho que está lá, são poucas páginas, que está na forma de perguntas e respostas, que aí vocês rapidamente já conseguem a informação ali que vocês buscam, tá? Agradeço e estamos à disposição para dúvidas. Muito bom, Vanessa. Obrigadão. Excelente. E queria abrir agora para o pessoal fazer as perguntas aí, quem quiser abrir o microfone ou colocar aí no chat, fiquem à vontade. Vanessa, enquanto o pessoal pensa, posso perguntar uma coisa? Oi. Opa, Tatiana vai perguntar. Desculpa. Eu queria saber como é que a gente faz para solicitar o exame rápido? Então, ele está sendo incorporado nesse mês. Então, assim, ele já foi distribuído para as regionais de saúde. Então, a Sueli Coutinho, que é a nossa representante na segunda regional de saúde, pode fazer uma programação conforme o número de casos confirmados nos últimos anos para cada município da segunda regional, para daí encaminhar para a vigilância dessa regional. Então, aí vai ter que confirmar. Não sei se tem alguém da vigilância do município hoje, ou se até a Sueli da segunda regional está aqui. Tá aí, que daí ela mesma pode comentar. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a equipe de São José dos Pinhais pela realização dessa capacitação. E também agradecer a Vanessa, que sempre tem nos apoiado em treinamentos, nos casos de pacientes que são de outros estados, e ela faz o contato com o outro estado para solicitar notificação e informações clínicas de tratamento. E dizer sobre os testes rápidos que nós já recebemos na regional, e vamos estar fazendo a distribuição nos próximos dias. Então, nós vamos estar entrando em contato com a Adriana, a equipe da epidemia de São José dos Pinhais e dos outros municípios para a distribuição do teste rápido, assim como também nós estamos solicitando para o LACEN um treinamento para o teste rápido. Então, o Felipe, que é a nossa referência no LACEN, Felipe Poças, ele vai estar agendando um treinamento específico para o teste rápido para a nossa regional. A gente espera que ocorra ainda em maio, né? E eu só quero lembrar daí vocês de que maio, aqui no Paraná, é o Maio Roxo, que nós temos as ações de conscientização contra a hanseníase. E isso pode ser feito em todas as unidades de saúde, né? Com material que pode ser produzido pelo município. Nós, pelo que eu saiba, o Estado não fez uma programação de material específico para nós,
mas o município pode estar com a sua criatividade fazendo essa divulgação em todas as unidades de saúde, para que as pessoas que sintam a suspeita da hanseníase procurem, né, a avaliação para um diagnóstico precoce. Né? Eu fico à disposição aqui na segunda regional e parabenizo mais uma vez todos vocês por essa capacitação. Obrigada. Obrigado, Sueli, pelo esclarecimento. A gente está com alguns representantes aqui da vigilância também, se alguém quiser perguntar alguma coisa, o pessoal está aqui para isso. E vamos lá, gente, coloquem as perguntas aí, vamos aproveitar o momento. Vanessa, eu vou perguntar. Depois que a gente institui o tratamento, claro, feito o diagnóstico e tudo mais, começamos o tratamento. Por quanto tempo, mais ou menos, ainda o paciente ele transmite? Ele pode passar a doença? Olha, pode considerar como poucos dias. Não tem assim, por exemplo, como havia anteriormente para a tuberculose, por exemplo, que era 15 dias, né? Enfim. Então, nas hanseníase não tem esse tempo. Virtualmente, ali, 24, 48 horas depois, ele não transmite mais, certo? Só que, de toda forma, mesmo que ele continuasse transmitindo uma semana, vamos supor, o contato precisa ser muito íntimo e prolongado para que a pessoa pudesse se infectar. Então, fiz o diagnóstico hoje. Eu posso considerar que quem ia se infectar já se infectou, entendeu? Quem convivia com essa pessoa ia se infectar já se infectou. Comecei o tratamento hoje, já posso considerar assim vida normal já para esse paciente. Então, não precisa ficar em isolamento, não precisa recomendar para os familiares usarem máscara. Não faz sentido nenhum essa conduta, né, de isolar, de mandar usar máscara. Porque quem ia se infectar com aquele paciente já se infectou, que é quem mora junto e já conviveu anos com aquela pessoa ali, ou em ambiente de trabalho, trabalhando, morando junto. Então, assim, fiz o diagnóstico hoje, não precisa de isolamento, não, é vida normal, vida que segue, 24, 48 horas depois ele já não está transmitindo mais esse bacilo, tá? Perfeito, Vanessa. Outra coisa que eu fiquei em dúvida, Vanessa, é a questão de gestantes e aleitamento materno, assim. Tem alguma contraindicação do tratamento? Então, caso de gestante já é aquele que você vai precisar encaminhar para manejo conjunto, né, da especialidade. Deixa eu até pegar aqui. Porque o novo PCDT, ele até coloca uma... Eu acabei não trazendo hoje, porque era muita informação, né? Esse aqui é a versão impressa do PCDT, tá? Eu acho que eu encaminhei para você também a versão em PDF. Muito bem. E aí, um dos capítulos que ele coloca aqui, que eu acabei não comentando, é justamente sobre o tratamento da hanseníase em algumas situações especiais. Deixa eu até mostrar aqui para vocês quais que são essas situações especiais que ele coloca. Opa, cadê ele? Que ficou bem legal. Então, ele tem ali casos especiais, que é mães e filhos com hanseníase. Ele fala sobre concepção, amamentação, episódios reacionais durante a gestação, hanseníase menor de 15 anos, imunossupressão e hanseníase, pacientes com hanseníase e com comorbidades, e indivíduos que têm dificuldade de adesão ao esquema de primeira linha, que aí também tem outras possibilidades de esquemas terapêuticos para quando a adesão é uma dificuldade para fazer esse tratamento até o final, né? Então, assim, de pronto, eu não consigo te falar certinho qual que é esse esquema recomendado para gestante, para amamentação, que eu não tenho realmente de cabeça. Mas, assim, batendo o olho, assim, ele fala que a PQT é segura para gestação, né? Mas é aquela questão que fez esse diagnóstico na gestante, é importante que ela também seja vista pela referência, tá? Perfeito, Vanessa. E é importante a gente ter onde consultar, né? Foi legal que você mostrou o PCDT, eu já mandei para o pessoal lá no grupo, dos coordenadores, dos nossos médicos, vou depois mandar no grupo dos enfermeiros também, para a gente ter como consultar, porque o material ficou bem bom, né? E bem recente, 2022, né? Uhum, isso mesmo. Maravilha. Pessoal, mais alguma? Opa, apareceu uma perguntinha aí, Vanessa. Mas assim?
deixa eu ler, não sei se vai ler ali no chat ou alguém levantou Isso, a mão. tem no chat, vamos pegar algumas aqui. O Gutierre perguntou, boa tarde. Já que a transmissão é cortada com o início do tratamento, não há uma recomendação de tempo de afastamento das atividades apenas pelo diagnóstico de hanseníase? Olha, assim, a rigor, 48, 72 horas, mas é aquilo que eu falei. Poderia, essa pessoa, ela trabalhava, com quem ela trabalhava e ela estava em contato direto, fazia, sei lá, ficou 6 meses em contato com as pessoas. Não vai ser esses 2 dias a mais que ela vai ficar ali que vai fazer essa transmissão, né? Então, mas aí vai depender muito assim, de você ver quem é o paciente que está na tua frente também, né? Se ele tem alguma incapacidade, se ele tem alguma sequela, se ele está tendo muito sintoma em decorrência da hanseníase mesmo, por exemplo, de alteração de sensibilidade, de como é que vai ficar essa questão da possibilidade dele conseguir trabalhar em função dos sintomas que ele já tem, ou das incapacidades que ele tenha desenvolvido em função da hanseníase, né? Não tem um tempo específico de afastamento das atividades laborais por conta do início do tratamento. Mas, de repente, ali, dá uns 2, 3 dias para ele entender o que é o tratamento, entender o que é a doença, para começar a se tratar, para informar as pessoas que precisam informar. É importante sempre que seja feito um trabalho educativo, sabe? Com o familiar desse paciente que abre o diagnóstico, inclusive com as pessoas do trabalho né, que convivem com essa pessoa, porque por mais que a gente saiba que não vai oferecer riscos de transmissão para esses colegas de trabalho, uma vez instituído esse tratamento, acontece de algumas pessoas serem demitidas, porque aí no seu trabalho ficam sabendo que ela teve esse diagnóstico, então acontece sim de, por exemplo, esse paciente não querer revelar no ambiente de trabalho, para o chefe, enfim, que ele tem hanseníase, porque, de fato, pelo desconhecimento, pode acontecer de isolarem, de fazer discriminação, de até demitirem esse paciente, né? E, ao mesmo tempo, eventualmente, a depender de como era o contato com esses colegas de trabalho, se era muito próximo e se foi durante muito tempo, vai ser necessário fazer o exame desses contatos também, né? Que apesar de não serem contatos domiciliares, podem ser contatos muito frequentes. Então, essa abordagem vai ter que ser muito pensada, assim mesmo, de trazer um lado bem educativo e de combater estigma, para que não tenha repercussões para esse paciente e nem para os colegas de trabalho que, eventualmente, alguém possa ter contato mais próximo, possa também ser acometido pela doença, para que não fique sem diagnóstico, né? Maravilha, Vanessa. Bom, tem mais algumas perguntinhas aqui. A Tainara perguntou, iniciando o tratamento, digamos que alguns dias após evoluiu com um quadro de febre, EMS e desconforto abdominal, refratário assintomáticos. A gente suspende o tratamento ou inicia a corticoterapia e mantém o tratamento? Olha, aí tem uma intolerância gástrica, uma intolerância assim, né? O ideal vai precisar de uma avaliação na referência, né? Se ele está tomando e está tendo intolerância, aí teria que descontinuar mesmo para ver o que está acontecendo. Então, fazer alguns exames básicos, né? De função hepática, de função renal. E aí, a gente está instituindo também já existe, na verdade, mas a gente está aperfeiçoando aqui a nível da Secretaria Estadual de Saúde, um fluxo de pareceres clínicos para referência. A gente tem aqui no estado do Paraná, na 2ª Regional de Saúde, fica em Piraquara, o Hospital Dermatológico Sanitário do Paraná, conhecido como o antigo Hospital São Roque, que inclusive tem todo um histórico de tratamento que nos idos, né, anos passados, abrigava esses pacientes, né, moravam, né, nesse hospital São Roque, e lá a gente tem a referência em hanseníase no estado do Paraná. E esse ano o hospital começou com um serviço de residência médica em dermatologia, então eles estão se organizando aí em termos de ter mais profissionais capacitados aí, com conhecimento específico em hanseníase para auxiliar a gente. Então, a gente está revendo um fluxo de pareceres clínicos. Então, por exemplo, o médico começou o tratamento na APS e tem a suspeita de uma intolerância a alguma das medicações, ou suspeita de uma reação hansênica,
ou é um paciente que já teve hanseníase no passado e que busca novamente atendimento na UBS com sintomas que podem ser hanseníase. Então, é uma suspeita de recidiva, em que vocês podem preencher esses dados clínicos, né? Tem formulários próprios, inclusive no PCDT que vocês receberam, lá tem formulário próprio para quando é caso em menor de 15 anos, quando é suspeita de recidiva ou resistência antimicrobiana, e quando tem suspeita ou confirmado, né, uma intolerância ou um evento adverso associado a algum dos componentes da poliquimioterapia e que vai precisar de um tratamento e um regime substitutivo. Então, o próprio PCDT, ele prevê assim, primeira linha, tem lá, né, as drogas específicas da PQT da primeira linha. E aí tem lá, por exemplo, segunda linha em caso de reação à clofazimina. Segunda linha em caso de reação à rifampicina, ou intolerância, né? Segunda linha em caso de intolerância ou reação à rifampicina, enfim, né? Cada um dos componentes da PQT. Então, tem isso descrito lá, mas vocês podem tanto... eu vou deixar disponível o nosso e-mail, por enquanto, que é aqui da Secretaria Estadual de Saúde, mas tem também, vocês podem entrar em contato com a Sueli, porque a gente está revendo esse protocolo de solicitação de parecer por e-mail mesmo, né? Até que a gente consiga instituir oficialmente na forma de uma teleconsultoria, uma teleorientação para os médicos que estão na PS de, por exemplo, suspende, ou então, não, nesse caso pode manter, ou então, não, nesse caso vai ser necessário que esse paciente faça uma consulta presencial na referência, que é o Hospital Dermatológico Sanitário do Paraná. Então, eu vou deixar aqui o e-mail nosso geral, ó, que é esse hanseníase.paraná@cesa.pr.gov.br. E aí, espero que em algumas semanas a gente já tenha o e-mail e o fluxo oficial para os pareceres clínicos que podem ser feitos por e-mail e que a gente quer poder dar essa resposta em até 72 horas. Bom demais, hein? Sucesso. Opa. Vanessa, acho que para finalizar, né, a gente já passou um pouquinho do horário, mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante do Eduardo Luiz. Existem critérios para poder estabelecer o que seria esse contato ou contato próximo? Até para a gente justificar o uso do teste rápido. Gostei da pergunta. Não tem. Então, em alguns documentos, acho que no passado, chegaram a mencionar alguma coisa de 8 horas por dia, enfim, tinha alguma tentativa de estabelecer um critério temporal, mas atualmente não tem esse critério. Então, felizmente, né, aqui no estado do Paraná, a gente não tem tantos casos, mas ainda assim é importante a gente pelo menos estabelecer que essa pessoa tinha um convívio próximo por vários dias da semana, por vários meses e anos. Então, é aquele vínculo mais familiar mesmo, sabe? De morar junto ou trabalhar muito próximo, passando muitas horas do dia próximos. Além disso, é importante a gente lembrar que compartilhamento de objetos, como, por exemplo, copos, talheres, isso não é uma forma de transmissão da hanseníase, tá? É uma outra dúvida que surge também. Porque realmente não é pela saliva, não é assim um contato ocasional que vai fazer essa transmissão, né? Depende realmente de morar junto para que tenha aquele, ou de ter um convívio muito próximo. Por exemplo, às vezes é um parente que não mora na mesma casa, mas que toda tarde está em contato com aquela família, né? Porque depende desse estímulo, assim, persistente em contato com a pessoa, estimulando o sistema imune dela para conseguir, assim, ocorrer essa infecção e, a depender daí de cada indivíduo, ela pode vir a adoecer ou não adoecer, né? Então, vai ficar a critério da equipe realmente avaliar quem seriam esses contatos mais próximos, porque, inclusive, o teste rápido, ele está liberado, assim, para contato domiciliar, mora junto. Mas como a gente está aqui no Paraná numa situação em que a gente tem poucos casos, a gente estende um pouquinho mais para aquele contato que pode ser de trabalho, aquele contato próximo, ainda que não more sob o mesmo domicílio. Até porque, né, gente, todo mundo aqui trabalhador aí sabe que a gente passa 8 horas, né, com as pessoas no trabalho e passa menos tempo com as pessoas dentro de casa. Então, é algo a ser considerado, né?
Joia, Vanessa. Bom, tem mais algumas perguntinhas aqui, mas depois eu posso te passar, a gente depois compartilha com o pessoal. O e-mail, a Vanessa compartilhou lá no chat também para todo mundo ver. E tem também a lista de presença que eu coloquei o link lá no chat. Não deixem de preencher lá. Vanessa, muito, muito obrigado. Foi excelente. O pessoal aqui mandando parabéns, palestra muito boa e realmente foi bastante rico. E os documentos eu vou passar também para o pessoal para ter onde consultar, né? O documento também ficou muito legal para o CDT. E é isso, Vanessa. Muito, muito obrigado. Gente, obrigada aí pela presença massiva da galera, participando bastante no chat. E parabéns aí, que ser profissional da PS não é nada fácil. Então, parabéns para vocês aí, guerreiros. E ficamos à disposição. Precisando, chama no e-mail aí, beleza? Obrigado, Vanessa. Valeu. Pessoal, é isso. Até mês que vem, última sexta-feira, estaremos juntos de novo com outro tema importante aí para a PS. Até lá.